Olá, que Deus abençoe a sua vida. Estamos iniciando mais um programa Café e Bíblia. E eu sou o pastor Sidney Lopes e para mim é um prazer tão grande poder chegar até você através desse programa. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. E como sempre, nós trazemos aqui uma palavra do Pai ao seu coração. Quero te convidar nessa hora, onde você estiver, a pegar a sua Bíblia, seja ela como a minha aqui, ou se ela está no seu celular. E eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Essa palavra, ela está relatada no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Eu quero ler para você e a gente vai conversar um pouco acerca desse tema. O tema hoje é ansiedade. Ansiedade que já é considerada como o mal do século. E quando nós entendemos o significado dessa palavra ansiedade, ela traz um sentido de estrangulamento. É algo tão complicado. E nós vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito. Acompanhem comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O verso 30 diz, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe de que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Essa palavra, ela vem ao encontro do nosso coração. Jesus, ele falou sobre a ansiedade. E se Jesus falou sobre esse assunto, é porque é um assunto que nós precisávamos ouvir e precisávamos atentar para ele. Quantas pessoas têm vivido a ansiedade nesses dias? A ansiedade que já tem alcançado adolescentes, crianças, não apenas os adultos. Mas aqui Jesus traz para nós um ensinamento. E ele começa falando sobre um estilo de vida que nós devemos ter. Quando ele diz, não andeis ansiosos, ele está dizendo, não viva assim. Não tenha o seu estilo de vida cheio de ansiedade. Ele está nos ensinando, não ande ansioso pela vossa vida. E ele começa a tocar em pontos tão interessantes que são as nossas necessidades básicas. Ele fala sobre o comer, sobre o beber, sobre o vestir. São coisas que nós precisamos para o dia a dia. Todos nós precisamos nos vestir, todos nós precisamos para nos manter de pé, do alimento físico. E quando nós ouvimos essa palavra de Jesus, ele está dizendo, olha, não fique ansioso. Eu sei que pode parecer algo tão difícil para você que me assiste nessa hora. Você pode dizer, olha, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a situação da minha casa. Mas a palavra de Jesus é a verdade para nós. E quando ele nos diz isso, é porque ele quer nos ensinar princípios tão valiosos. E para alguém que está agitado, para alguém que está ansioso, para alguém que tem perdido noites de sono, preocupado, com uma preocupação, ou seja, ele está se preocupando, ele está se ocupando antecipadamente. Ele diz assim, observai as aves do céu. E ele começa a falar que as aves do céu, elas são sustentadas pelo Pai Celestial. Ele começa a dizer, olha, você vale muito mais do que as aves. Ele toca na nossa valorização. O Pai valoriza os animais, mas Ele nos valoriza como filhos dele.
E quando nós estamos ansiosos, o que eu vou comer, o que eu vou beber, com que eu vou me vestir? Ele está dizendo, o mesmo Pai que cuida das aves é o que cuida de você. Que essa verdade encha o seu coração nesse dia. Que você possa, nesse dia, meditar nessa palavra e aprender que a ansiedade é algo inútil. Jesus está dizendo para nós, nenhuma pessoa, que por mais ansiosa que ela esteja, ela pode mudar qualquer situação à sua volta. A ansiedade é inútil. A ansiedade não acrescenta coisa alguma. E Jesus aqui, ele nos ensina, quando ele começa a falar dos lírios do campo, ele começa a falar da beleza dos lírios, e aí ele cita aqui Salomão, que viveu tempos de glória, com tanta riqueza, e ele diz, nem Salomão se vestiu como eles. E aí ele traz para nós uma afirmação. Se Deus cuida tão bem assim de uma erva do campo, que hoje está tão linda, mas amanhã ela já não existe, quanto mais nós. E ele nos chama de homens de pequena fé. Que nós possamos ter uma fé que agrada o coração de Deus. A palavra de Deus diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador, recompensador de todos que o buscam. A fé, ela honra a Deus e Deus honra a fé. Que nós possamos ter essa fé tão linda de acreditar que Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Que não nos deixemos tomar pela ansiedade, que não percamos a nossa paz. Que nós possamos entender que a ansiedade ela traz para nós uma inquietação. Tanto é que Jesus ele diz, portanto não vos inquieteis. Ele fala de uma inquietude, de uma situação que nos leva a perder a paz. Nós precisamos nos colocar aos pés dele, sabendo que ele cuida de nós. Houve um momento que Jesus ele contou a história de Marta e de Maria, duas irmãs. Uma delas estava prostrada aos pés dele, ouvindo os seus ensinamentos, enquanto a outra ficava agitada de um lado para o outro. Muitas vezes nós estamos assim, tão inquietos, querendo correr, querendo fazer tanto. Não que não tenha espaço para isso, nós precisamos sim ter atitudes, mas nós precisamos confiar na provisão e no cuidado de Deus com a nossa vida. O texto diz assim, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe de que necessitais delas. Deus sabe. Deus conhece a sua necessidade. Algumas pessoas podem não conhecer, mas Deus sabe. Deus sabe daquilo que você tem clamado, Deus sabe daquilo que você tem colocado diante dele. Mas ele gosta, ele se agrada quando nos aproximamos dele em oração. Há um outro texto da palavra que vai dizer assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Contudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações. Nós precisamos colocar diante de Deus aquilo que nós temos como petição, através da oração, da súplica e com ações de graças. Que nós possamos sempre olhar para o Pai, um Pai que cuida, um Pai que zela por nós e, acima de tudo, colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Quando nós olhamos para Deus e Ele é a nossa fonte, então a palavra vai dizer para nós, busque a Deus, busque Ele em primeiro lugar, busque o seu reino, sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Muitas pessoas querem buscar o acrescento e se esquecem de Deus. Nós possamos buscar a Deus e como consequência as coisas serão acrescentadas. Que Deus visite a sua casa nesse dia, visite a sua família, visite o seu coração, traga paz, a paz que excede todo entendimento. Queremos continuar sempre aqui no Café e Bíblia, trazendo uma palavra ao seu coração. Siga-nos em nossas redes sociais e sempre será um prazer compartilhar com você a Bíblia, a Palavra de Deus, Café e Bíblia. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.